Olá, natural de Rio Grande, filho da dona Marilene e do senhor Fernando. Ele é casado com a Mislene, pai da Gabriele e da Camille. Ele é ex-atleta de futebol, técnico, já foi técnico do Aimoré, no grande clube esportivo Aimoré de Leopoldo. Atualmente trabalha como consultor de consórcios e hoje, para mim, é satisfação, né? Meu amigo, olha, o primeiro cara que eu tive o prazer de, num clube de futebol, ser assessor de imprensa, o senhor Edson Fernando Pires da Costa, o grande Edinho Costa. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigado, Jair. Primeiramente é um prazer, né? Te agradeço pelo convite. E acho que foi lá em 2009, né? Se não me engano, Isso, 2010, naquela né? época, né? Onde, né, tu como assessor nosso ali nos ajudou muito em relação a marketing, a tudo, né? Então foi bem interessante. Um clube né? pequeno a gente faz um pouco de tudo, né? Então... Mas, poxa, foi uma parceria muito boa, né? E a gente verdade. traz essa amizade aí ao longo desses anos. O bom é isso, que teve continuidade, né, Com gente? certeza, com certeza. E como eu acho que uma das coisas boas do futebol, já a gente vai falar da tua carreira, enfim, mas um lado bom do futebol é isso, ele deixa muitas amizades, né? A gente conhece muitas pessoas, claro, que tem que fazer uma separação, mas deixa muitas amizades e essa é a parte boa do futebol, né? A gente eu convivi no futebol durante 20 anos praticamente, né? Então, a gente conhece muita gente, né? Aqueles vão embora, mas os amigos sempre ficam, Sem né? dúvida. Então, é um cara especial que a gente está sempre em Obrigado. contato aí, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, a gente está sempre conversando. E sempre acompanhando, é verdade. Edinho, vamos começar cronologicamente, voltando no tempo. Tu és natural de Rio Grande. Exato. Toda a tua infância, adolescência foi na cidade de Rio Grande? Foi na cidade de Rio Grande, né? Mais precisamente no distrito do Povo Novo, né? Olha só. Que é entre Rio Grande e Pelotas ali, interior mesmo, Sim, né? sim. Já, praticamente até os 12, 13 anos na agricultura, né? A plantação de cebola. E ao forte lá daquela região? Exatamente. Aí chega nos 15 anos, tu vai ter que te decidir, né? Se tu vai, o que tu vai fazer. Sim. E para mim, naquele momento, foi futebol, né? Com 15 anos, já para 16 anos, já fui para São Paulo, né? Onde ali eu comecei a minha carreira. Como foi tu foi fazer um teste? Algum olheiro te levou? Eu jogava futebol amador, né? Sim. Lá no Esperança, no Esporte Clube Esperança, em Povo Novo. E um amigo meu jogava nos juniores do São Paulo. Sim. E aí, naquela época, precisando de um volante, São Paulo, juniores, eu fui fazer um teste. Fiz o teste, fiz 2 gols contra no primeiro coletivo. Olha, começou bem. Foi bem positivo, né? Começou bem. Mas tive um destaque, né? Que legal. Então, ainda bem que o treinador na época não olhou o lado ruim, né? Olhou só o lado bom. Né? Claro. E ali começou, né? Tu já, desde esse início, lá com o jovem, a tua posição que tu te colocou foi como volante? Foi como volante, né? Muitos insistindo para mim ser atacante. Olha Minha altura, eu sempre fui alto, né? Sempre fui. Tu era alto. também o teu físico, tu era bem magro, né? Finalizava bem tanto com a perna direita como com a perna esquerda, só que eu gostava de volante, né? Porque eu estava sempre com a bola. Sim. Desde pequeno sempre com a bola, então eu imaginava, atacante vai tocar 1, 2 vezes na bola, eu não quero isso para mim, eu quero tocar várias vezes na bola. Olha só. Por isso que eu não fiquei rico, então eu era para ter sido atacante, né? Verdade. Que olha aí, né? Vários camisas 9 aí ganhando dinheiro no futebol hoje. E né? que nem são tudo isso, né? Entendeu? Então, mas faz parte do futebol. Pô, tu tem uma boa altura, qual é a tua altura? 1,87. Pois é, tu tem posição poderia física, né? ter sido um grande atacante. É verdade, sem dúvida. Quem sabe no amador agora, né? Não, vai saber, né? Voltando um pouco. E aí no São Paulo, tu ficaste durante quanto tempo? No São Paulo, de 95 para 96, nos juniores, eu joguei 4 jogos naquele final de ano ali. O técnico era o Carlão, o famoso Carlão, zagueiro da década de 70 lá. Sim. Até já falecido, Carlão. É verdade. E me subiu para os profissionais dos 16 para 17 anos. Muito novo, né? Muito rápido. Eu fiz a Série B do Gauchão aquele ano, onde eu fui um dos volantes do Gauchão, da segundona, né, na verdade. E um grupo de empresários foi lá e me comprou, com 17 anos. E aí, completei 18 anos e fui para a Espanha. Tá certo, e já a gente vai falar dessa sequência. Já seguimos. Mas eu quero saber, Edinho, e aqui no Conversa de Peso o pessoal tem que falar, como é que era o Edinho na infância? Dá muito trabalho para a dona Marilene e para o seu Fernando aí? Bastante. O pai saía cedo para trabalhar. Eu ia dizer, tinha que trabalhar, ajudar, mas queria estar com a bola também, correndo. Também, né? Criança, né? Criança, e a gente sempre... E eram outros tempos também, né, Edinho? Verdade. Outro E nós lá no interior, né, já todo mundo se conhece. Claro. Né? Tinha essa liberdade de jogar bola no campinho. Uma questão de segurança também. Mas mesmo assim, a mãe e o pai, eles só poderiam jogar quando eles estivessem em casa. Sim, sim. A gente queria dar uma fugida ou outra. Dava essa controlada. Mas de vez em quando dava uma escapada para jogar na esquina, né? Mas era bem... Era totalmente diferente dos dias de hoje. Tu tem irmão, né? Edinho?
Eu tenho um irmão que Sim. tentou ser jogador também. Como é o nome dele? Fábio. O Fábio. Tem a minha irmã, que é mais velha, né? Comerciante. Como é o nome dela? Dona, Luciana. Luciana. Ambos moram para cá ou ainda moram na Zona Sul? Tudo lá na Zona Sul. O meu irmão mora em Camaquã, hoje ele é policial sim. militar. Olha só. E a minha irmã é dona de mercado, lá é comerciante. Sim. Lá em Rio Grande mesmo? Lá em Rio Grande mesmo. Puxa, o pessoal ficou lá pela região. Ficou tudo por lá. E depois, já na fase adulta, a gente falava fora do ar aqui, a tua esposa tu conheceu desde novo lá em Rio Grande mesmo, a Mislene. E aí já casaram jovens, como é que foi a sequência? Foi assim, né? Nós conhecemos desde pequeno, que a gente fala, as famílias já se conhecem, né? Minha mãe e a mãe dela já eram colegas já na época de escola, né? E a gente se conhecia, nada muito sério, mas já se conhecia como amigos, né? E em exato momento a gente se cruzou e resolveu namorar e tal. E em seguida já casamos, né? Porque eu fui para a Espanha e os primeiros 6 meses eu fiquei sozinho lá. E aí, casaste então o quê? Com 19 anos? 18 para 19 anos. Nossa. Eu tinha feito 19. Sim. Hoje estamos com 20 anos de casado. Que legal, né, cara? Passa muito rápido. Então... E como é importante, né, ter essa base familiar tem que ter essa base, né, e saber valorizar quem estava contigo desde o início. Exatamente. Né? Eu acho que a base de tudo é a família, né? Sem dúvida. Entendeu? Onde nos momentos difíceis tu vai te abraçar e no momento alegre também tu tá ali com a tua família, com as tuas filhas, com a tua esposa, acho que é o bem maior, né? Um dia eu vou convidar a Mislene para vir aqui, para ela me contar como é que é a vida de esposa de jogador de futebol, porque tá sempre correndo de um lado para o outro, trocando de lugar. E foram 17 clubes, né? Nossa, foram bastante. Mudanças, né, bruscas, né? Então... E claro que para vocês atletas tem esse peso também, mas eu acredito que para a família, para tua esposa, para tuas filhas, também é complicado isso, né? É complicado, conseguir conciliar. Mudança de escola, né? Mudança de hábito, né? Porque tu vai de um estado para o outro, já muda totalmente, né? Vai para um outro país ou daqui a pouco então é uma mudança bem e daí ter alguém que te apoia, que te compreende nesse lado é importantíssimo. Com certeza, né? É a base de tudo. E as filhonas, hein? A Gabriele e a Camille? A Gabriele com 15 anos já. Olha só, uma moça, né? Uma moça já, tá grande, né? Natural de Criciúma, já debutou então, né? 15 anos. Já debutou. Natural de Criciúma, né? Nasceu em 2002. Quando tu estavas lá no Tigre. No Tigre, foi bem no ano que nós fomos campeão brasileiro. Sim. Foi um ano muito especial para mim, né? O ano do nascimento dela, um ano do nosso título de campeão brasileiro. Né? Então foi bem interessante. Camille nasceu em 2005, né? Quando eu estava jogando na Ubra. Ela já é aqui do já natural. Já é gaúcha. Num momento bem interessante também. Acho que tudo tem um momento certo, né? Sem dúvida. E um filho é uma benção, né? Então a gente tem tu pegou uma fase da Ubra boa também, muito boa a fase ainda boa da Ubra. Exatamente. Após aquela data ali já começou uma certa caída, né? Então até aquele momento ali foi bem legal o trabalho. Que legal, Edinho. É muito importante. Eu gosto sempre de resgatar essa questão, né, da família, da história, porque é bom o telespectador conhecer esse outro lado, né? Às vezes conhece só o profissional, no teu caso, o jogador ou como técnico, e não sabe essa história familiar. Né? E o jogador, o atleta, né? Eu falo jogador porque foi a minha área, né? O torcedor ele julga muito, né, o atleta em relação a isso. O que acontece nos 90 minutos. Né? É uma pessoa normal, tem problemas. Bom. É normal, né? É um ser humano normal, Exatamente. Bom, Edinho, resgatando a questão da carreira, tu saíste do São Paulo de Rio Grande já direto para a Espanha. Direto para o Osasuna na Espanha. Como é que foi esse contato assim para ti para lá? É que na verdade eles assistiram alguns jogos meus no ano de 97 para 98 do Gauchão. E pintou essa situação, me compraram lá do São Paulo, né, nessa transação, e eu fui a ser avaliado lá no Osasuna. Sim, foi fazer um período de teste. Na verdade, com 18 anos. Né? Sim. Na verdade, eu fui fazer teste, que é isso quando eu completei 18, aí voltei, né, fiquei mais um tempo aqui, aí voltei para lá definitivo. Fiquei 20 dias lá, né, onde fiquei um ano, né, no Osasuna, uma opção de compra para mais 5 anos, né, só que acabei que não renovei e voltei para o Brasil. Poxa, mas deve ter sido uma experiência espetacular, muito boa, né? Mas quando eu voltei ainda da Espanha, eu tive uma passagem pelo Frankfurt, o Eintracht Frankfurt. Nossa. Mais uns 2 meses lá. Lá na Alemanha. Depois voltei para a Espanha, no Logroñés, né? Para depois voltar para o Brasil, no São José. Ainda chegou a girar na Europa, então? Girei lá um pouco, lá. Exato. E como é que é viver na Europa? É outra vida, né, Jair? É outra vida. O futebol, nós estamos falando há 20 anos atrás. Claro. Né? Estamos falando de 20 anos atrás. E já era um futebol totalmente evoluído, né? Incrível. Futebol alemão não tanto, né? Ainda era aquele balão para cima, não tinha tanto. Hoje já é mais de toque, né?
Mas o futebol espanhol já era totalmente como é agora, né? Nós vimos os resultados agora, né? No Barcelona, Claro. no tic-tac, no toque de bola, mas isso já vem de 20 anos, né? Tu vê É essa- um trabalho de 20 anos, né? Então é outro mundo, realmente. Pois é, em 97 para 98, naquele período ali Sim, que você sim. está, bom, naquela época o Barcelona, Real Madrid já tinha grandes times. Era né? Ronaldo, era Rivaldo, os exatamente. brasileiros lá, totalmente alta, né? Sim, tu conviveu com essa turma aí. Convivi com essa turma. Joguei o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei da Espanha, Sim. contra todos os brasileiros lá da época. Espetacular isso. E no Osasuna, onde passaste, tinha outros brasileiros, não? Tinha o Alex Rossi, um atacante que jogou no Sim, Inter. sim. Eu fui primeiro, depois ele foi para lá. E outros estrangeiros também, mas brasileiro era ele. Poxa vida, que história. E aí quando tu retorna para o Brasil, em 99, Exato, para o São José. já aqui pro Zequinha. É isso, exatamente. O presidente era o Chico, né? Sim, o Noveleto, né? Francisco Noveleto. Onde nós atual presidente da tivemos federação. o acesso naquele ano. Isso. depois Era no velho Pasto da Areia ainda, não tinha Exatamente, grama né? sintética, E nada, né? tive o privilégio de jogar com o Careca. Exatamente, o Careca Foi vai encerrar aquele a carreira ano, no encerrar São a José, carreira, né? Jogou praticamente um jogo Grande só, né? centroavante. Então foi só experiências muito boas, né, já. Sem dúvida. Voltei da Espanha para São José, tivemos o acesso ali, São José tanto que não caiu nunca mais, né? Exato. Permanece na Série A até hoje, né? Exatamente. E aí foi ali que eu recomecei de novo na volta da Europa. Né? E aí depois a sequência, Jim, porque daí tu começa a girar em alguns clubes aqui no Exato, Sul. isso. E inclusive, claro, tem a passagem pelo Grêmio, né? Aí no São José em 99, né? E aí fui pro... Vamos lá, vou retomar a minha Trazer o currículo da próxima São vez. muitas histórias, Lógico. né, Jário? E aí em 2000 eu vim pro 15 de Campo Bom, que foi a minha primeira passagem no 15. sim. Nestor Silmenato, técnico, o Exato. Patrício, lateral direito. Tínhamos um baita num time aquele ano. Foi um ano que nós chegamos à semifinal. Né? E aí depois o Grêmio, né? Que foi o gauchão, o Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange de 2000. Exatamente, onde o Grêmio vai até a semifinal, né? Exatamente, né? Perdemos São O Caetano. São Caetano que tinha uma O máquina. Ademar naquela fazendo gol de Incrível, tiro né? de meta, fazia gol, né? No segundo bloco, o Edinho vai contar um pouquinho mais dessa história, sequência de carreira, depois também a passagem como técnico do Clube Esportivo Aimoré, onde conheceu um gordinho lá como assessor de imprensa, e lógico, o momento atual e os projetos para o futuro. Vamos para o intervalo para Funny Feelings, já voltamos.